Rogério Senna é hor concurso, como fala, ou pode escalar? Pode, tranquilo, escalar, tranquilo. Eu também gosto do Zete. Quando era criança eu gritava muito Zete. Zete pra mim é o meu ídolo. Vou deixar o Zete como técnico. Não, bom, Rogério. Vamos lá. Rogério. 2 defensores. Jean e Júlio Santos? Não. Que isso, pô, não brinca. Não, os 2 defensores. Tem muitos bons no passado, mas eu vou de Oscar e Dario Pereira, que é a dupla. É um nome só praticamente, né? É, isso. Oscar e Dario Pereira. Oscar e Dario Pereira. Ok. Vamos lá. A linha média para os mais novos seria o que hoje seriam laterais e um só volante, né? Um só meio campo, na verdade, porque os outros eram mais avançados. Então, vamos lá. Linha média. Apesar de não jogar muito nessa posição, mas por si eu colocaria o Cafu pelos títulos. O sorte estaria mais acostumado com Cafu, Bauer. Aí o lateral esquerdo eu ainda fico com o Leonardo. Também não estando jogando muito nessa posição também. Jogou demais. Jogou em vários, meio campo, enfim. Serginho no banco. Tá, agora sim, o ataque, é aí que complica. Centroavante, Serginho Chulapa é banco, coitado. Apesar de ter sido o nosso maior artilheiro. Isso, é banco. Mas ele entra no segundo tempo fazendo uma outra época, né? Eu vou de Leônidas mesmo, de centroavante. Tá, os 2 meias eu iria de Sastre e Raí. E os 2 pontas, o ponta esquerda canhoteiro, sem dúvida. Agora o ponta direita, talvez pelos títulos, e somente pelos títulos, e tem improvisado, né? O Miller. Somente pelo desculpa como comentarista. Somente pelos títulos, já imaginei que era o Miller mesmo. É o Miller. Esse seria meu time, o técnico, o Tele Santana. Isso também. Sim. Aí se o Tele tivesse que, sei lá, assumir a seleção, uma coisa assim, o Bela Guti. Também foi outro cara que revolucionou, né? A gente jogava, até antes de chegar no Brasil, todo mundo no Brasil jogava num 4-2, jogava num 2-3-5, que aí passou a ser o 4-2-4, que ele mudou, revolucionou também os treinamentos, ele mudou tudo aqui no Brasil na passagem dele aqui em 57. Húngaro, Bela Guti. Michael, como que é ver esse estádio aqui tão bacana fora da Copa? Então, eu nem vou entrar muito nos detalhes que envolvem a política de outros clubes, mas o que dá para se dizer é que um estádio que levou 18 anos para ser construído, um estádio que foi erguido basicamente por ideias e projetos, às vezes malucos, que ninguém acreditava, de pessoas de dentro do São Paulo, que foram convencer Deus do mundo que era possível. E, tipo, nem fazendo um paralelo das regiões que aqui era deserto, Morumbi, com agora que Itaquera, que também é isolado. Mas até isso, louvável. Mas foi o São Paulo sozinho atrás disso. Levou 18 anos. Quando o São Paulo, vendo que estava difícil, estava impossível, a gente ficou de 60. A gente ficou de... O celular do nosso cameraman. Vou deixar. Tudo bem, o meu também não desliguei. O meu também, eu espero que não toque. Então vamos lá. Então, a gente ficou de 60 a 68 com o Morumbi incompleto. Sim, só um vão de arquibancada aqui na Amarela foi acrescentado em quase 8 anos. Aí sem dinheiro nenhum, sem formar time decente, sem conquistar nada, por vezes batendo na trave, até no sufoco dos jogadores que faziam tudo pelo time, às vezes ficavam sem receber, mas mesmo assim jogavam. Então, vendo tudo isso, é que a gente para pensar. Tem algo muito errado acontecendo, que o principal, até na verdade, o mais errado de tudo é a população aceitar um aborto. Porque quando a gente pensou em pedir ajuda ao poder público e tal, foi negado. E tipo, eu acho até negado com certa razão, porque a gente tentou pedir uma ajuda para os Jogos Pan-Americanos de 63. Olha, São Paulo vai receber os jogos, tem um estádio que está quase pronto. Foi negado. E tipo, tinha um pretexto, que nem tinha um pretexto. Vai ser a abertura da Copa. Provável. Enfim, é essas coisas que a gente para e pensa. A mentalidade também, não sei se é a mídia que forma a cabeça das pessoas de alguma forma,
como é que elas aceitam isso, mas o que me magoa mais é a própria população aceitando numa boa. E já pegando um gancho nisso, como que você vê toda essa corrupção acontecendo assim no futebol brasileiro? Tá tudo muito escancarado hoje em dia, de uma forma que nunca esteve. O engraçado disso é que a gente vê que quem critica tudo isso acaba pagando de que quem está errado é você. A gente viu em um editorial de um certo jornal que é dono de que o dono é um certo empresário vinculado ao futebol, criticando as palavras do Rogério Ceni sobre a idoneidade e a honestidade das pessoas que trabalharam para que o Morumbi fosse para a Copa do Mundo, dos projetos do São Paulo. O Rogério, com toda razão, disse o que disse, e ainda teve que ler esse certo editorial criticando o Rogério, o pessoal do São Paulo, pela postura que tem em relação a esses empreendimentos, no mínimo, duvidosos. É uma pena, né? É o melhor gramado, tivemos declarações aí do Marcos, do Filipão, que é a melhor estrutura, o melhor gramado, a melhor condição de jogo. A gente vê que eles são loucos pra falar, mas também não pode falar tudo que querem. Mas não podem. Eles já têm um certo tempo de casa aí, então eles ainda soltam um pouco mais o verbo aí, mas tem muita gente de mão amarrada, né? A gente não sabe exatamente o que se passa, mas a gente sempre fica questionando, porque a gente vê tudo isso, claro, que os padrões FIFA de uma Copa do Mundo ia ter uma reforma, mexia um projeto de 200 e tantos milhões que ia ser custeado somente pelo São Paulo. Só que aí fazem naquele esqueminha que foi tudo muito, muito esquematizado. Aí vai forçando, vai levando o patamar. Aí fala, não, 600 milhões não. Tudo muito bem orquestrado, né? Bom, Michael, tô vendo que esse é seu uniforme de trabalho, né? O pessoal até fica zoando comigo, porque todo dia eu venho trabalhar com uma camisa diferente. E essa é a minha pergunta. Quantas camisas você tem na sua coleção? Eu não contei, eu parei de contar. Eu ficava tirando foto, subindo no Facebook, as coisas assim, mas aí eu parei. Mas tem mais de 200, mais ou menos? Não, que isso, eu não sou que nem o Cabelo Lombardi, não. O Cabelo Lombardi tem um monte. Tem um amigo também, o Vitor, também tem uma Renca. Só que, eu devo ter no máximo... Não, aqui tem um monte também, ó. Tem um monte também, né? Tem um monte, tá com uma inclusive hoje aí. Bonita essa é nova, legal. Da linha da Reebok. Eu devo ter no máximo umas 30, só isso. E ainda algumas de outros clubes também, que às vezes eu venho aqui... Eu vim com uma por dia. Às vezes eu vim com uma do Penharol, vim com uma do Uruguai, o pessoal já me olha meio esquisito, assim. Tem que do São Paulo. O Uruguai pode. Uruguai pode. O pessoal perdoa aqui. A do Penharol, o pessoal não gosta muito não. Qual foi a informação mais difícil que você precisou ir atrás? Você precisava daquilo, seja para o SPFCpedia ou para o São Paulo, que você tinha que achar e não fazia nem ideia como procurar? Olha, toda informação, eu digo assim, praticamente 90% das informações que já me pediram, eu consegui. Então, tipo assim, pode ter sido difícil, questão de um dia, no máximo, para achar, mas eu achei. O que está difícil realmente, eu posso falar daquilo que eu ainda não consegui. Que aí, tipo, realmente tem alguns jogos perdidos, por assim dizer, na história do São Paulo, que não tem escalação, não tem os dados completos, e não existe jornal, nada que eu imaginei, que eu já fui atrás, que eu encontrei. Isso aí eu considero ainda, isso que eu tento explicar para minha chefia, por exemplo, sobre as estatísticas. Olha, por exemplo, o jogo 1000 da história do São Paulo é esse. Até hoje, porque se eu descobrir um jogo, muda. Aí, tipo, lógico. Não, mas a lista de jogos está completa. Isso não corre esse risco. Mas, por exemplo, número de jogos, sei lá, de algum jogador, pode variar. Do Rogério não, o Rogério tá ok, viu? Esse não tem problema. Não, o Rogério tá ok. Mas de algum outro jogador pode variar, eu vou ficar atualizando isso com o tempo. E o pessoal, às vezes, eu acho que eles não entendem muito isso. Porque, mas era esse número, não é mais não. Não é. Enfim, isso acontece bastante. Novos acontecem, né? São descobertos. Não, os fatos novos, os jogos novos, tudo não tem nenhum problema. A gente corre atrás da informação. Novos que eu digo, você descobrir coisa antiga, né? Ah, sim. Isso acontece direto. Eu atualizo lá. Aí que tem esse problema, né, de atualização. Muda por exemplo, às vezes eu fico vendo, naquela revista saiu aquilo. Putz, mas hoje não é mais isso. A gente não tem muito o que fazer. É a rotina do historiador, né? A gente tem que ter um compromisso com a verdade. Se a gente descobriu, a gente não vai omitir só porque já foi divulgado daquela forma. Então tem que atualizar. Mas eu considero uma única informação, por exemplo, que eu não consegui do Rogério Ceni nessa pesquisa, é a quantidade de cartões amarelos.
porque as nossas súmulas mais antigas não registravam a informação. E isso, correndo atrás de súmulas da CBF, os jornais e tal, não é 100% confiável. Então essa é uma informação que eu não consegui do Rogério Ceni. Dos 1000 fatos, eu queria ter 1001. Essa eu não vou ter. Tá certo. E por conta do seu blog, né, da SPFCPED aí, aqui do São Paulo, você fez muitos amigos? Cara, dá pra dizer que sim, eu também nunca vou contar, mas o núcleo se expandiu, obviamente. É mais amigo que camisa, né? Ah, sim, sabe? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho até que o mais curioso, assim, que é realmente de pessoas comuns, assim, eu fico meio sem jeito, assim, por exemplo, com o pessoal do futebol, os diretores, assim, é a relação mais formal, até porque eu sou realmente muito tímido, enfim. Mas com a galera que é torcedora é tudo mais fácil, a gente vai na arquibancada e xinga, é tranquilo. Normal, né?